Olha só isso aqui, ó. Já tem gente dizendo que a era do 1% ao mês na renda fixa acabou. Por outro lado, o Ibovespa, as ações do mercado brasileiro, seguem subindo pra caramba. Só nesse ano já são quase 22% de alta e já tem muito investidor querendo migrar pra renda variável nessa hora. E é por isso que eu sei que a dúvida que tá na cabeça de muita gente é: será que é a hora de fugir da renda fixa? Porque tem investidor como o caso do William, por exemplo, que acha que não faz sentido, já que a renda fixa continua pagando juros altíssimos. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo pra te responder: será que vale a pena correr da renda fixa agora? O que é que a gente aqui no Clube do Valor está fazendo com a renda fixa nesse momento. Boa, beleza. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é explicar esse contexto. Será que 1% ao mês vai acabar mesmo? Porque a maioria dos investidores faz essa continha na cabeça, né? Tesouro Selic ali tá pagando mais ou menos 15%, com a Selic a 15%. Então, se eu trouxer isso pro mês, vai dar 1 e poucos por cento ali. E esse número vira mágico na cabeça do brasileiro. Só que o mercado, nesse momento, tá vendo uma mudança daqui pra frente. Basta a gente começar a olhar para algumas ferramentas que a gente tem de predição do que é que vai acontecer com a economia nos próximos tempos. Como é o caso do próprio Boletim Focus, a principal ferramenta do Banco Central brasileiro para fazer esse tipo de projeção. Hoje, a Selic está em 15%, como a gente sabe, mas o fato é que a expectativa para 2026 ela já começa a ser diferente. Lá no final do ano, a expectativa é que a Selic já comece a finalizar próximo ano, próximo a 12%. E com os cenários em que 2027 ela possa cair para próximo de 10%. Ou seja, caso isso aconteça realmente algo parecido com isso aqui, sim, a gente vai ver em um período próximo a história do 1% ao mês acabar. E aí, beleza, o Boletim Focus é a primeira ferramenta que a gente tem para isso, mas o mercado como um todo, que não só o Banco Central, começam a enxergar e concordar com essa visão de que a Selic cai a partir de 2026. E aí ficou uma observação importante. O difícil é prever o quanto será a queda. Beleza? Então já fica a leitura de que ela vai cair, só que a gente não sabe em que magnitude. Ainda mais quando a gente fala de 2026, um ano de eleição. E historicamente falando, anos de eleição trazem volatilidade para a política econômica. Lembra como é que é o conceito da democracia como um todo. A pessoa que está no poder naquele momento, ela vai fazer de tudo para ganhar popularidade e se reeleger. Isso serve para filosofia de esquerda, de direita. Quem está no poder vai sempre pensar como é que eu posso ganhar popularidade nesse ano. Então é natural que a política e a economia comecem a se misturar em atitudes que naturalmente levem a mais votos. E é por isso que muitas vezes a política macroeconômica recebe um respingo desse tipo de postura num ano como o de eleição. E aí muita gente pode perguntar: Felipe, mas a política econômica deveria ser sempre desvinculada da política. E isso é verdade. Só que como o próprio Banco Central já falou nas suas últimas posições, através das reuniões do Copom, abre aspas, o comitê segue acompanhando com atenção os desenvolvimentos da política fiscal que impactam a política monetária e os ativos financeiros. Ou seja, se o governo toma atitudes de gastar mais ou menos, isso vai impactar a política monetária. Logo, se tem postura para ser mais popular em ano de eleição, isso afeta a leitura do Copom em relação ao mercado e as taxas justas de juros para o nosso país. Se a gente for buscar as percepções do mercado como um todo, o próprio C6 Bank aqui soltou um comentário sobre a nossa política fiscal e econômica. Abre aspas, os gastos públicos e a trajetória da dívida do nosso país são um recorrente fator de pressão sobre a inflação. E se tem pressão sobre a inflação, tem pressão sobre os juros naturalmente. E por que eu tô te dizendo tudo isso? Porque sim, a expectativa é que o 1% ao mês da renda fixa vai acabar, mas ninguém sabe o quanto essa taxa de juros pode cair ainda mais no ano que vem. Então beleza, esse é um pouco do cenário atual que a gente tem. Mas passada essa parte de economia e política do futuro, eu tenho duas grandes coisas para te mostrar. A primeira delas é que o 1% que você acredita que você ganha na renda fixa, ele já não é real a partir de agora. E ele vai ser menor ainda quando a Selic cair. E segunda coisa que eu quero te mostrar é que momentos assim costumam guardar uma oportunidade secreta que apenas poucos investidores conseguem ler no mercado e aproveitar. Mas vamos por partes. Você pode se perguntar: tá, Felipe, que história é essa que o 1% ao mês não existe na renda fixa? Que afinal de contas tem muita gente aqui que deve pensar que nem o Marcos. Ah, se a gente fizer simulações com investimentos de 1% ao mês é mais jogo, não é não? Porque afinal de contas o que é que a maioria das pessoas vai fazer? Olha, se a Selic do Brasil tá a 15, eu vou dividir isso aqui por 12 meses, quer dizer que meus títulos de renda fixa devem render algo próximo a 1,25% ao mês. Só que isso aqui não é verdade. Existem algumas imprecisões nessa conta. A primeira delas é que não basta dividir por 12 a tua rentabilidade, porque isso seria considerando juros simples. A gente está falando de juros compostos. Nesse caso, a conta correta é transformar o 15% em forma numérica, que seria 1,15, elevar isso aqui a 1 dividido por 12, que é a forma certa de transformar a porcentagem. Ou seja, a quantidade de juros que você recebe
por mês, enquanto a Selic está a 15, na verdade é de 1,17%. Diferente do 1,25% da primeira conta mais simplificada. Beleza, então esse é o primeiro fator que mostra o porquê que essa conta está errada. Só que não é só isso. A rentabilidade de 1% ao mês ela é diretamente afetada pelo pagamento do imposto de renda que é exigido para quem investe em renda fixa. A gente precisa lembrar que todas as pessoas que investem em renda fixa que pagam juros no Brasil, o mínimo de alíquota que ela vai pagar sobre o lucro é sempre de 15%, quando ela passou mais de 2 anos com aquela renda fixa na carteira. Ou seja, para uma pessoa que investiu na renda fixa e estava recebendo 15% ali, mas pagou a maior alíquota de imposto de renda, porque resgatou esse investimento mais rápido, a rentabilidade dela líquida de imposto foi para 11,6% ao ano. E mesmo que você pague a menor alíquota de imposto de renda, a tua rentabilidade na renda fixa ela já cai para 12,7%. Ou seja, nesse cenário, aí o investidor já passa a receber exatamente 1% ao mês, o que já começa a colocar em xeque essa história de sempre ganhar 1%. Então, fazer o cálculo certo dos juros compostos e a mordida que o imposto de renda dá sobre o teu lucro afetam diretamente a tua rentabilidade. Mas não é só isso. Todas as vezes que a gente vai fazer uma projeção de rentabilidade para o futuro, a coisa mais importante para o investidor é sempre considerar a inflação no teu rendimento. Porque, afinal de contas, imagina lá que você está achando que está ganhando 1% ao mês na tua rentabilidade. E esse 1% ao mês significa um salário de 10 mil reais para você hoje. Ora, se você não descontar a inflação dessa conta, isso quer dizer que você vai estar recebendo o mesmo salário dos mesmos 10 mil reais daqui a 20 anos, quando você sabe que os 10 mil reais de hoje não vão comprar nem metade do que a gente consegue comprar com o poder de compra de hoje. Então, não adianta, todas as vezes é preciso considerar a inflação na conta. E aí, quando a gente faz isso, pegando uma inflação projetada de pouco mais de 5%, que é algo próximo que a gente tem atualmente, a rentabilidade completa de um ativo que inicialmente pagava 15%, mas que teve o imposto de renda e depois a inflação, fica em cerca de 7,2%, algo próximo a 0,6% ao mês, o que já é menor do que 1% esperado pela maioria dos investidores. E isso tende a projetando algo como 12,5%, que é o esperado para o final do ano que vem, a rentabilidade líquida de tudo já cai para 0,4% ao mês. Então perceba que essa história do 1% ela é na verdade só uma fachada, que os investidores mais inteligentes de verdade estão fazendo cálculos em cima do que eles realmente ganham. Tá, Felipe, então a renda fixa ela paga menos e ela vai pagar cada vez menos. Então isso quer dizer que é hora de fugir da renda fixa? É hora de procurar coisa melhor para fazer? É aqui que entra um ponto extremamente relevante. Momentos como esses, em que a gente vê a renda fixa na máxima, mas com expectativas de começar a cair, costumam abrir oportunidades que são muito pontuais no mercado. Brechas na história que só quem tem a estratégia certa consegue aproveitar. Porque pensa comigo, para onde é que todo o mercado financeiro está olhando nesse momento? Ora, para as taxas muito altas que a gente tem na renda fixa. IPCA mais quase 8, isso aqui quase nunca acontece. Se a gente for olhar ainda para outros ativos que inclusive não pagam imposto de renda, como as CRAs, tem muito ativo pagando IPCA mais 8, pré-fixado de 13,75, isso já líquido de imposto. Ou seja, tem muita renda fixa com taxa muito forte. Enquanto isso, se você pega os últimos 5 anos mais ou menos e compara o CDI do Brasil com o próprio Ibovespa, a média das ações, o CDI está com rentabilidade mais que o dobro das ações. Aí o investidor começa a olhar para isso e pensar, poxa, eu vou para a renda fixa, faz muito mais sentido. Que é justamente o que a gente está vendo nesse momento, a renda fixa batendo recordes de captação em 2025 por causa do juro muito alto nesse momento. Esse que é um padrão histórico e já aconteceu no passado, em momentos que a gente já teve a Selic alta demais. Os investidores tendem a sair da renda variável, sair da bolsa e correr para a renda fixa. Essa tabela aqui mostra muito claramente esse comportamento, que sempre que a bolsa do Brasil vai mal, por exemplo, como foi o período entre 2013 e 2015, o que a gente vê como consequência é uma saída massiva dos investidores naqueles anos. Em compensação, quando a bolsa volta a subir, os investidores começam a correr desesperadamente para ganhar aquela alta na carteira também. Sempre num comportamento atrasado, onde você compra aquilo que já ficou caro e vende aquilo que está barato na hora errada. Ah, Felipe, mas o investidor que realmente tem mais grana, que já está no mercado há mais tempo, ele não cai nessa história não. E isso também não é verdade. Olha esse exemplo aqui de um fundo private do Itaú, ou seja, focado naqueles investidores, clientes que já têm mais de 10 milhões de reais em patrimônio. O que aconteceu em fundos de ações como esse foi exatamente o que a gente acabou de ver. Em períodos em que o Ibovespa, as ações do Brasil estão subindo, o que a gente vê é um aporte em massa de investidores nessas barras pretas aqui atrás. Em compensação, quando o Ibovespa está caindo e indo mal, o que a gente vê é um resgate em massa dos investidores
para correrem para renda fixa, sempre vendendo o ativo na hora que ele está mais barato. E como o mercado financeiro está sempre adiantado em relação às expectativas, na hora em que o investidor viu a Selic realmente começar a cair, é tarde demais para ele migrar para ativos de risco. É por isso que muita gente perde dinheiro, o mercado é assim e ele vai continuar sendo assim. Mas é justamente aqui que a brecha se abre para os investidores inteligentes que usam uma estratégia eficiente. É justamente momentos assim que a gente costuma chamar de oportunidades de uma década. Quem investe bem recebe dinheiro, quem investe mal perde, paga. Na última vez que isso aconteceu, para você ter uma noção, os investidores inteligentes viram seu patrimônio dobrar em pouco mais de 3 anos. Ou seja, aproveitando essas janelas para acelerarem o seu crescimento patrimonial. Momentos assim acontecem mais ou menos a cada década, só que ele pode estar acontecendo de novo na nossa frente. E foi exatamente pensando em te mostrar como aproveitar esse momento, que provavelmente só vai acontecer daqui a uns 10 anos de novo, que a gente criou o evento A Maior Transferência de Riqueza da Década. Um espaço mais detalhado, onde o Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e fundador do Clube do Valor, vai te mostrar como investir do jeito certo para se posicionar no lado vencedor, ganhador dessa transferência de riqueza. Para que você aproveite de uma vez por todas esse movimento silencioso, que vai passar na frente de muita gente, mas que você pode aproveitar. Essa aula, que é completamente ao vivo e online, vai acontecer no dia 13 de outubro, às 19 horas. Para você participar, é totalmente gratuito mesmo. É só clicar no link aqui embaixo ou em algum outro link que eu vou deixar na tela para você. Dito tudo isso, Felipe, te mostrei que o 1% ele não é real, te mostrei o que é que pode estar acontecendo nessa grande brecha do mercado. Agora fica a pergunta, é hora de correr da renda fixa ou não? E a resposta, o que a gente está fazendo aqui no Clube do Valor, é que existe um meio termo entre isso tudo. Você não tem nem que fugir da renda fixa porque a Selic vai cair, muito menos comprar desesperadamente. O que você precisa fazer é comprar a quantidade certa na hora certa. E para você ter clareza de como fazer isso, só tem um caminho, que é ter uma estratégia de alocação de ativos muito bem definida. Como, por exemplo, essa que eu estou te mostrando na tela, que a gente chama aqui no Clube do Valor de modelo balanceado de investimentos. Imagina lá que você definiu, junto do teu perfil de investidor, junto dos seus objetivos financeiros, que você quer ter 15% da tua carteira em ações do Brasil, sendo 27,5% em renda fixa e inflação, por exemplo. E aí imagina que o mercado agora começou a valorizar as ações do Brasil e você que queria ter 15% agora tem 20%. Enquanto isso, a renda fixa e inflação foi para o outro lado. Ela agora tem 22,5%. Você percebe que você tem exatamente o mesmo patrimônio final, mas a tua carteira, nesse momento, ela mostrou uma desvantagem no que você queria de renda fixa e inflação. Você tem um espaço para comprar ativos que caíram justamente dessa classe aqui, porque a tua estratégia está mandando você fazer. Ora, qual é a tua função nesse momento? Simplesmente comprar novamente mais 5% desse ativo. Seja com aporte, seja com vendas pontuais de outras partes da tua carteira, para que a tua estratégia de alocação esteja sempre bem feita. Essa é a única forma de aproveitar as oportunidades do mercado e estar sempre preparado, independente de para onde a Selic for, para onde a inflação for. Dessa forma, você ganha dinheiro em qualquer cenário. Então, não é hora de correr da renda fixa, muito menos de comprar a bolsa a todo custo. O que você precisa é de uma forma inteligente de investir. Ah, Felipe, mas eu não sei exatamente qual é a carteira ideal para mim. Aí, se esse for o teu caso e você quiser a nossa ajuda do Clube do Valor diretamente para fazer isso junto com você, com base no teu perfil, no teu patrimônio atual, aí eu vou deixar um link aqui embaixo para você participar de uma sessão de consultoria gratuita. Você vai poder conversar com um dos nossos profissionais certificados para ele olhar para o teu caso de forma individual e ver como é que você pode investir melhor. Essa oportunidade não é para todo mundo, mas como ela é gratuita mesmo, no mínimo você tem uma segunda opinião profissional de como você está investindo hoje. Dito tudo isso, a gente viu qual é o cenário que o mercado está enxergando, quais são os erros na hora de fazer a conta, qual é a oportunidade que está por trás disso tudo e o que é que a gente está fazendo no clube com os nossos clientes investidores nesse momento. Agora, me conta você nos comentários. Você está comprando renda fixa, está vendendo, está indo para ações, o que é que você está pensando? E para que você continue assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro bem relacionado a esse e eu vou estar te esperando no próximo conteúdo.